Paz e graça aos irmãos. É muito ruim louvar. É nada. E eu concordo com você, tá certo? Totalmente. É bom demais louvar, não é? Ruim é louvar dublando. Só assim, ó. Às vezes eu fico pensando, quando os irmãos estão cantando, se eles estão colocando toda a sua voz, né? Aí tem que cantar com força, não é? Com toda a força, aí é muito bom. Eu fiquei ali dublando. Ontem à noite nós tivemos os PGs e eu disse para Solange, né? Como líder, eu disse, ó, eu não vou lá para frente, porque eu estou saindo da virose, graças a Deus, e aí não vai dar para eu cantar. Eu disse, não, você vai para lá para frente, você vai dublar. Você vai para frente e fica lá dublando. Horrível, é horrível. Você quer cantar com toda força, e vocês sabem como eu gosto de cantar, e colocar força. Força, volume, como dizia o pastor Edgés, como dizia quando orientava os seminários, coloque volume, porque senão o som vai colocar no máximo e você não vai falar com tanta clareza. Nós cantamos este hino no início, Intercessão pela Pátria, e eu tive que estar dublando para tentar poupar um pouco. Eu digo, olha, tem que pregar de manhã e pregar à noite. Falei com o pastor Luizinho, mas aí eu comento já sobre ele. Hino 376 nós cantamos. Intercessão pela Pátria. Nós cantávamos esse hino todo dia que tinha aula, uma vez na semana, da matéria de grego, era o pastor Ayrton Pessoa, que já está na glória, e ele fazia a gente cantar esse hino. Era sempre a primeira aula do seminário, no dia dele, era a primeira aula, nós cantávamos. E cantávamos com muita força, né? Aí eu fiquei pela primeira vez dublando. E dublei agora na hora que a gente estava cantando juntos. E eu fiquei pensando que as eleições não nos dividam como igreja. Nós precisamos estar juntos. Podemos ter candidatos diferentes, partidos diferentes, porque isso parte da nossa mente, da forma como vemos, a visão que temos de mundo e tantas outras coisas. Mas que a igreja não se divida. Nós estamos unidos debaixo do comando do General Supremo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E da sua graça nós dependemos. Eu falei no começo da semana, quando estourou a virose, eu disse, pastor Luizinho, se prepare, tá? Ele disse, não, tranquilo. Eu disse, eu quero pregar de manhã e à noite. Ele disse, não, tranquilo, vamos lá, vamos seguindo aí e tal, vamos tocar. E quando foi chegando mais, na verdade eu falei isso no meio da semana, quando eu vi que a coisa estava séria. E quando foi ontem à noite, Deise teve que socorrer Lucas, teve que ir para o hospital ontem à noite, pelo que o pastor Luizinho me falou hoje pela manhã, não tinha retornado, precisou possivelmente ficar lá para a medicação. E o pastor Luizinho amanheceu com a garganta tocada e com os meninos. Está a família todinha compartilhada e a família toda virótica. Então, ore por todo mundo. Né? Então, isso ainda foi bom ter me poupado ontem, né, para estar melhor hoje. Eu convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Já aproveitando, dizendo que, se Deus nos permita, vamos ter o culto normalmente à noite, a ceia do Senhor. Romanos, capítulo 13. Nós leremos dos versículos de 1 a 7. Romanos 13, de 1 a 7. Depois nós vamos convidar as nossas crianças, após a leitura, vamos orar por elas e por nossas vidas. Romanos 13, de 1 a 7. Vamos colocar de pé. Romanos 13, de 1 a 7. Nos diz a palavra de Deus, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas.
de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar as crianças à frente, com os professores e professoras. Enquanto elas estão vindo, se você pega a virose, precisa, se for estar na igreja, venha de máscara. Ame o seu próximo. Se a coisa estiver grave demais, pode não vir. Pode não vir, que às vezes nem a máscara vai funcionar. Não tussa em cima das pessoas, não espirre em cima das pessoas. Ame seu próximo, ame seu próximo. Cuide do seu próximo. E de você também. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela bênção da vida e da saúde. E pedimos a tua bênção quando abrimos a tua palavra. E nela vamos meditar, expor a tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, graça. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor abençoe o nosso país. Tenha misericórdia da nossa nação. E nos ajudes, como cristãos que somos, a fazermos diferença no país que vivemos, no estado que vivemos, na cidade que vivemos. Nos dá discernimento em tudo aquilo que nós estamos fazendo para que o nosso voto seja também uma expressão da nossa consciência diante de Ti, Senhor. Pedimos isto agradecidos por tudo, pedindo a Tua bênção sobre os nossos pequeninos, que precisam aprender conosco sobre a democracia e sobre, acima de tudo, a Tua soberania. Nós te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus, para a glória dele. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. No nosso país, falamos sobre celebrarmos esse dia como a festa da democracia. E nós precisamos celebrar mais do que isso. Nós precisamos, como igreja, fazer como a Igreja Apostólica fez. Celebrar este dia como o dia da soberania. Mais do que democracia, soberania de Deus sobre as nossas vidas. O texto que nós lemos é um texto muito precioso. Paulo fala para uma igreja que estava justamente na capital do Império Romano. E Paulo sabia que as decisões partiam de lá, as perseguições partiam de lá e se espalhavam por todo o império, todo o império. Falar sobre política e o envolvimento da igreja e dos cristãos, isso deve perpassar como nós vemos o governo, quanto à estrutura, quanto à origem do governo, propósitos do governo. E precisamos fazer isso tudo à luz do que a palavra de Deus, do que a Bíblia nos ensina. A igreja reformada, a sua tradição, a sua teologia, nos ajuda a entendermos melhor essa questão do governo, do papel do Estado, entendendo que o governo e o Estado, eles não são uma instituição meramente humana. É humana porque se faz através dos homens, mas não é uma instituição meramente humana. O governo, o Estado, é uma dádiva legítima e bondosa de Deus para pecadores, e isso após a queda. Depois que o homem pecou, foi expulso do jardim do Éden, e então como Deus vai conduzir a história, e como o governo, o Estado,
vão se estabelecer. Porque no governo e no Estado há o princípio da autoridade, como nós lemos aqui. Há o princípio da autoridade divina sobre o governo e sobre o Estado. O governo e o Estado não fazem o que querem, como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. A atuação do cristão, então, no governo, no Estado, ela é chamada de política. E se você for olhar da forma mais simples, mais singela, política do grego diz respeito ao termo politikos do grego, literalmente significa as coisas dos cidadãos ou as coisas da cidade e do Estado. Então, a nossa participação, o que fazemos no Estado, na cidade, diz respeito à política, as nossas ações, as coisas que dizem respeito à nossa cidade e ao Estado. E aí a atuação do cristão, ela precisa ser vista de algumas formas. Primeiro, esta atuação do cristão, ela pode ser, sim, como autoridade governamental. Para isso, então, o cristão poderá ser comissionado ou candidato. Ele poderá ser chamado para contribuir com um determinado governo, ou ele poderá se candidatar, no caso, em países democráticos como o nosso. O cristão poderá, como cidadão, participar da autoridade governamental. E ele precisará, então, avaliar muitas coisas. Mas essa atuação também poderá ser como participante, como nós estaremos fazendo aí, muitos já estão fazendo, como participante da escolha de governantes, em casos, como o nosso, de sistemas democráticos, sejam eles mais diretos ou representativos, como o nosso. Então, o cristão pode e deve atuar como cidadão na escolha de governantes. Mas nós também podemos e devemos e somos chamados a atuar como cidadãos respeitadores que influenciam e lutam por aquilo que nós, como cidadãos cristãos, acreditamos e que nós precisamos fazer esta luta pelo que acreditamos à luz da palavra de Deus. Fazer tudo isso pelos meios mais legítimos possíveis, que honrem e glorifiquem a Deus. Veja quantos desafios e quantas possibilidades de participação. Como autoridade governamental, como participante da escolha dos nossos governantes e como um cidadão que, como cristão, precisa respeitar e influenciar e lutar através dos meios legítimos. A Igreja Apostólica, quando lemos a palavra de Deus, a Igreja Apostólica, nos 3 primeiros séculos, ela foi praticamente nula quanto ao governo, em termos de influenciar e participar do governo. A igreja não participava do governo do Império Romano, não havia espaço para isso. Muito pelo contrário, a igreja ela foi perseguida, ela sofreu perseguição, ela sofreu martírio, ela sofreu a prisão e muitos cristãos foram mortos. Não havia espaço para participarem do governo e influenciarem desta forma, participando. Não eram eleitos esses governantes, não eram, o povo não era eleito ali, não, e muito menos os cristãos. Mas com o passar dos séculos, houve então a conversão de pessoas muito influentes no Império Romano. E pós-império, a partir do momento que, lógico que nos primeiros séculos, nós temos os apologistas que defenderam a fé cristã, procuraram, alguns usando a filosofia, outros argumentando mesmo, lutaram por exercer alguma influência nos postos onde eles estavam. Mas isso não era uma prática geral da igreja. O império, então, a partir do ano 313, com a vitória de Constantino, ele foi cristianizado. O cristianismo passou a ser a religião oficial do império.
A igreja, então, passou ali a ter benefícios do império. No ano 379, com o imperador Teodósio, ele permitiu e ajudou financeiramente para que o cristianismo pudesse construir templos. E cada vez mais a igreja foi se misturando perigosamente com o Estado. E aquele período ali foi chamado, a partir do século V até o século XV, foi chamado da Idade das Trevas. E a igreja não exerceu uma boa influência. Cada vez mais ela foi se misturando com o Estado. Cada vez mais ela foi se hierarquizando e mergulhando no pecado. Até que então veio a Reforma. A Reforma protestante, ela trouxe uma visão mais bíblica. Foi uma tentativa, uma luta dos reformadores de trazerem a igreja de volta à palavra de Deus em muitos aspectos e também no aspecto bíblico referente à política e ao Estado. E há muitas contribuições dos reformadores, mas eu gostaria de destacar a forma como Calvino trabalhou e olhando para esse texto de Romanos capítulo 13. Como Calvino, como reformador, e neste contexto, não é, como às vezes se fala, John Knox, Calvino e tantos outros, como pais do presbiterianismo, como Deus usou esses reformadores para influenciar uma Europa que estava distante da palavra de Deus. Diferentemente dos anabatistas, que foi um movimento da época de Lutero, e que era contrário também, até mesmo, à justificação pela fé, da forma como Lutero entendia, porque os anabatistas entendiam que, quando se falava tanto da justificação pela fé, era como se ofuscasse a necessidade de nós praticarmos boas obras. E os anabatistas, então, começaram a levantar um movimento contrário a que os cristãos participassem de qualquer ato político, sequer dos próprios governos. Entendiam que não havia necessidade. Pior é que isso eles entendiam como sendo contrários àquilo que Deus queria dos cristãos. Lógico que considerando todo um contexto profano e como é perigoso hoje nos nossos dias, na hora que cristãos se envolvem com a política, a forma como cristãos, como nós podemos nos envolver. O que é que Calvino entendia à luz do que lemos, do texto que nós lemos aqui? O primeiro aspecto é que Calvino entendia que o governo, o Estado e este poder governamental, ele era estabelecido por Deus. E que o próprio Deus é a fonte de todo o poder. Veja quando a Bíblia nos diz, Romanos 13, o texto que nós lemos, os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E aí Paulo diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Nós até já estudamos sobre a predestinação, nós tratamos sobre a questão da livre agência, e como Deus usa mesmo pecadores para cumprirem os seus santos e eternos propósitos. Mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo. Mesmo quando nós não entendemos porque Deus está permitindo que alguma coisa aconteça através de algum governo. E aí então Calvino entendia, olha, à luz do que a palavra de Deus diz, que não há poder que não seja estabelecido por Deus. Que não pode haver poder que não esteja submisso ao poder de Deus. Nada pode acontecer se Ele assim não permitir e se Ele assim não dirigir conforme a vontade dEle, para a glória dEle. Por mais difícil que seja para a nossa mente compreender, mas o que a palavra de Deus fala é que toda autoridade procede de Deus, e que essas autoridades foram por Ele instituídas, e aí o risco de estarmos resistindo, principalmente quando esta autoridade está cumprindo e fazendo de acordo com a vontade de Deus. Então, o primeiro aspecto, ou duplo, é que Estado, poder, ele é estabelecido por Deus, que é, um segundo aspecto, a fonte de todo o poder. E como esse Estado precisa agir? Olha o que nos diz o versículo 3,
Este Estado precisa agir para o bem do povo e para a punição dos malfeitores. Os versículos 3 e 4, Paulo então diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Calvino entendia que o Estado tem a grande missão de reconhecer e valorizar aqueles que praticam o bem e de punir, e aí vem a figura da espada, de punir aqueles que praticam o mal. E quando as coisas se invertem, nenhum Estado e nenhum governante pode achar que está livre do juízo daquele que detém todo o poder, porque os governantes foram estabelecidos para, sim, elogiar, valorizar, honrar aqueles que praticam o bem, e ser o vingador, aquele que é usado por Deus, não no sentido da vingança, como temos aí, essa vingança muitas vezes humana, desproporcional, desmedida, não, do justo juízo de Deus, e esse era o entendimento. O Estado está posto para coibir o mal, para punir o mal, para que as pessoas não achem que elas podem continuar progredindo e fazendo o mal, e então seguindo as suas vidas. Não, o Estado é estabelecido com o propósito de estabelecer o bem do povo, lutar pelo bem do povo, e os governantes precisam ter esta consciência, o bem do povo e a punição dos malfeitores. E aí é quando Calvino entende, olhando para todos esses versículos que lemos, que o governo precisa ser um instrumento de Deus. O governo e os governantes precisam se entender como instrumentos de Deus a quem eles vão prestar contas. Governo e governantes prestarão contas a Deus do que fizeram. As atrocidades cometidas por governantes, e quantos temos, prestarão contas a Deus, estarão prestando contas a Deus. E a palavra então nos diz a partir do versículo 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas por dever de consciência. Por esse mesmo motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Qual é a consciência que Paulo tem? E aí não esqueçam, Paulo não estava vivendo numa cidade, Paulo não estava vivendo numa capital, Paulo não estava vivendo num império democrático. Não. O imperador estava lá. E os imperadores perseguiram a igreja. E Paulo estava dizendo, como cristãos, nós precisamos estar sujeitos. Lógico que não estar sujeitos para fazer o que a palavra de Deus condena. Não. Mas precisamos estar em submissão às autoridades. E aí Paulo diz, não somente por causa do temor da punição, mas por causa da nossa consciência diante de Deus. Nós precisamos respeitar os governantes, não por causa do temor da punição. E Paulo diz, não somente, ou seja, você precisa temer a punição? Sim. Mas você vai se submeter só por isso? Não. O que está acima do temor da punição é a nossa consciência diante de Deus. A nossa consciência diante de Deus. Tudo isto posto, nós temos o desafio de votar, buscando conhecer a trajetória de vida do candidato a qualquer cargo. E essa é uma luta. As mídias estão aí. As informações, as possibilidades
de diálogo, de troca, para procurar conhecer de alguma forma a pessoa em quem nós estamos votando, ou o cargo que nós estamos votando, ou o partido no qual nós estamos votando. A outra questão que nós precisamos considerar é que nós precisamos pensar na proposta de trabalho destes governantes ou destes que se colocam à disposição para governar, e nós precisamos pensar também na proposta de trabalho dos partidos. Qual é a proposta de trabalho? O que eles estão se propondo a lutar? Porque, de alguma forma, em outro momento, nós vamos ser chamados, quem sabe, para reelegê-los ou não. E aí é importante quando nós podemos, então, conhecer esta proposta de trabalho. Mas não só a proposta de trabalho. Nós precisamos conhecer, de alguma forma, quais são os seus valores. Aí olhamos para aqueles que são candidatos. Quais são os valores desses candidatos? Em que eles creem? O que eles defendem? Nós precisamos pensar sobre isso. Sobre candidatos, sobre partidos. Quais são os valores? Quais são os valores? Porque nós estamos elegendo, então, pessoas que vão estar ocupando funções e cargos no governo. E depois as leis são feitas, sejam elas municipais, estaduais, federais. E depois nós estamos reclamando. E às vezes nem verificamos em que, aquelas pessoas que nós elegemos, em que elas votaram. Quais foram as propostas delas? Quais as bandeiras levantadas? Quais os valores que foram expostos? Nós temos uma oportunidade muito grande que não havia no Império Romano. A Igreja Apostólica, ela não tinha como eleger os seus superiores. Mas essa igreja nos deixou um grande exemplo de oração e submissão à vontade de Deus. E além de conhecer os valores, nós precisamos acompanhar o mandato. Tentar acompanhar aqueles que elegemos. Buscar notícias para saber como as coisas estão andando, mesmo com toda a vida agitada. Todos nós somos desafiados a isso. Quantos desafios nós temos? Mas, acima de tudo, nós precisamos fazer o que Paulo também, o mesmo Paulo escreveu, Romanos 13, nos fala lá em 1 Timóteo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Primeira Timóteo 2, os versículos de 1 a 3. Nos diz a palavra de Deus: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós precisamos orar, suplicar, interceder, apresentarmos as nossas ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E Paulo vai dizer que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós precisamos orar por nossas autoridades. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Orar por aqueles que foram investidos de autoridade. Orar por aqueles que estão ocupando postos e que são chamados a responder diante do Senhor. E que prestarão contas a Deus. Eu quero terminar com um texto que está lá em Atos, capítulo 4. Para uma igreja que foi perseguida. Uma igreja que estava sendo chamada a orar pelos seus governantes, quando estes mesmos governantes estavam perseguindo a igreja. Que desafio essa igreja apostólica teve. E que exemplo ela nos deixou. De em tudo
que não era contrário à palavra de Deus, respeitar as autoridades, honrar as autoridades. Mas, acima de tudo, como nos diz lá em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Quando perseguidos, e ali perseguidos, naquele caso, pelos judeus, de onde os próprios apóstolos vieram, a partir do versículo 23, Pedro e João, que haviam sido perseguidos, respondendo diante do Sinédrio, depois de perseguidos pelo Sinédrio, depois de ameaçados pelo Sinédrio, a Bíblia diz então que eles se reuniram como igreja. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, e lhes contaram, a partir do versículo 23, 4, 23, quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, todos eles, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Olha, dando um testemunho na oração de como eles acreditavam na soberania de Deus. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Quem foi que se levantou? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso é crer na soberania de Deus, que as coisas não acontecem, que não estejam num plano de Deus ainda que nós não entendamos. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. A igreja reconhecia os atos malignos de Herodes e Pilatos, que se reconciliaram naquele dia da crucificação do Senhor Jesus, da condenação de Jesus. Estavam brigados, Herodes e Pilatos, governos brigados, governantes brigados, se reconciliaram num dia de fazer o mal e perseguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como a igreja disse, o Senhor a quem o Senhor ungiu, contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas eles não deixaram de ver que Deus ainda continuava sendo Deus, que Deus, o seu trono da graça, estava olhando para a igreja. Então a minha oração nesta manhã, neste dia em que alguns, como disse, alguns já votaram, outros estarão votando, que nós tenhamos a plena confiança e possamos crer na soberania de Deus, cumprirmos o nosso papel, com muito zelo, com muito respeito diante do Senhor, com cuidado em quem nós votamos, conforme o que a palavra de Deus nos orienta, pensando nos valores, pensando nas propostas, pensando nas bandeiras aí levantadas, mais do que números, valores, que precisam ser buscados à luz do que a palavra de Deus ensina. E que a nossa nação tenha ao Senhor da Bíblia, quando lemos o texto de Salmo 33, 12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Esse nome Senhor você deve ter visto lá, ele está nas versões atualizadas, ele está na letra maiúscula, destacando que ali era o nome de Deus, muito possivelmente não Jeová, mas muito mais próximo, Yahvé ou Javé. Então, feliz a nação cujo Deus é o Deus da Bíblia, é o Senhor, o Deus criador de todas as coisas, de quem a Igreja Apostólica dependeu e a quem serviu, que nós possamos servi-lo também. Que o Senhor Deus nos abençoe.